Outro dia me perguntaram que era o conceito aqui da escola de inconformismo tóxico. E aí o que eu acho que existe o inconformismo saudável e o inconformismo tóxico. Eu acho que qualquer pessoa que olhe para a sociedade vai ter um grau de inconformismo. Gostaria de que determinadas coisas fossem diferentes, fossem melhores, que as pessoas pudessem viver melhor. Ela, a sua família, os seus amigos, a sociedade de maneira geral e o mundo. Então, o inconformismo, ele pode ser saudável no momento em que você procura na história padrões, que você procura entender por que os problemas acontecem e que você aponta determinadas saídas e soluções que podem ser viáveis e possíveis de serem implementadas. O inconformismo tóxico é aquele que você também está insatisfeito, que você vê pessoas com problemas e você quer que as soluções aconteçam, só que as soluções não são sustentáveis. E aí, em vez de você ajudar, você mais atrapalha do que ajuda. Eu estou falando isso porque existe uma visão, né, de que a sociedade pode viver sem intermediadores. Eu vou chamar de intermediadores. Sem pessoas que criem soluções para que a gente possa resolver os problemas. O que acontece é que nós, ao longo do tempo, e isso aí faz parte dos estudos da ciência da inovação, na área da inovação civilizacional, a gente vai percebendo que o ser humano, ao longo do tempo, ele vai criando intermediadores mais sofisticados. Eu, quando comecei a trabalhar com digital, na minha ingenuidade, né, na verdade, eu acho que o meu trabalho aqui é reduzir a minha taxa de ingenuidade e continuo com a taxa alta de ingenuidade, porque a gente vai cada vez percebendo quanto a gente é bobinho, vai debugando a nossa ingenuidade, né? Então, no início, eu falava que a gente estava vivendo uma desintermediação, que a gente estava desintermediando os processos. E, na verdade, isso é uma fantasia. O que nós fazemos é uma reintermediação. Nós não fazemos desintermediação. A gente substitui os antigos intermediadores por novos intermediadores mais ágeis, mais baratos, mais sofisticados, que fazem com que a gente resolva problemas de uma forma melhor. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente... E o fator demográfico é fundamental para entender a espécie humana. Quando a gente vai aumentando a população, os intermediadores que de repente foram ágeis no passado, eles começam a ficar lentos. Pega, por exemplo, aí, no caso do Brasil, o tempo que leva um processo judicial. Os intermediadores da justiça brasileira, né, os juízes, etc., todo o processo que nós temos, o tempo que demora um processo para que ele possa ser da entrada dele na justiça até o seu julgamento final, com todos os recursos, etc., etc. É claramente uma crise dos intermediadores. O modelo da justiça está em crise, porque você aumentou, se você comparar, no caso do Brasil, o aumento, né, que nós tivemos de 7 vezes, o aumento populacional de 7 vezes em 100 e poucos anos, então o número de processos é um negócio gigantesco. E por mais que você coloque juízes, por mais que você coloque pessoas coordenando esse processo todo, o modelo da intermediação ficou obsoleto. E tem uma outra característica que eu acho que acontece aqui na nossa visão, é que os intermediadores que vão aprendendo a lidar com o ambiente midiático existente,
eles vão ficando cada vez mais poderosos, vão ficando cada vez mais criando uma espécie de um absolutismo, né? Vai se criando uma elite intermediadora, eu acho que esse é um bom nome, uma elite intermediadora que vai aumentando a taxa de egoísmo tóxico. O que é isso, Nepô? Temos aqui a taxa de egoísmo saudável e a taxa de egoísmo tóxico. O egoísmo saudável é aquele que você presta serviço para alguém de maneira voluntária. O egoísmo tóxico é aquele que você impõe a alguém determinado tipo de troca. Conforme você vai aumentando a população e você vai criando empresas mais centralizadas, mais verticalizadas, você vai se afastando do seu cliente e você vai aumentando o egoísmo tóxico, que é o que você vê no livro do James Diamond, Colapso, que ele vai mostrar que cria-se intermediadores, uma elite intermediadora. Essa elite intermediadora começa a pensar só no seu próprio umbigo, nos seus próprios problemas, no curto prazo, começa a esquecer dos projetos de longo prazo e, no caso daquelas civilizações, entrava em colapso porque você ia fazer uma coisa bacana, aí você começava a pensar só nos seus interesses, e aí os projetos de longo prazo iam para o saco. Aí começava a faltar comida, começava a ter doenças, começava a ter problemas de todos os tipos, e aí você então entrava no colapso. Então os intermediadores, a gente vive esse jogo. Intermediadores mais ágeis, mais espertos, melhores, que criam um determinado ambiente de sobrevivência. Esse ambiente de sobrevivência permite que a gente aumente a população. O aumento populacional vai gerando e vai verticalizando os processos, cria-se uma elite intermediadora que entra em crise e, de repente, surge uma nova mídia, novos intermediadores, como é o caso agora, em que você tem, por exemplo, táxi versus Uber, né? Indústria da música versus Napster, e etc., né? YouTube versus TV Globo, e aí você vai criando novos intermediadores mais sofisticados que vão questionando os antigos intermediadores. Não é à toa que se fala tanto hoje no cliente. Foco no cliente, a importância do cliente, porque é a crise dos intermediadores analógicos, dos intermediadores sonoros, diante desse novo cenário dos intermediadores digitais, que conseguem, com a uberização e a blockchainização, resolver problemas que eram insolúveis no passado. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem a vantagem que é ter essa visão mais ampla